E já quero convidar vocês, pega aí a palavra de Deus, a Bíblia, e abre no Salmo 45. Na Bíblia Ave Maria, Salmo 45. Se for outra Bíblia, pode ser que seja o Salmo 46. Na Bíblia Ave Maria, Salmo 45. Se for na pastoral, é 46. Amém? Então, acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Todo mundo já sabe quem eu sou. Sou Diógenes, de Maria, consagrado a Nossa Senhora. Participo da Missão Guerreiros na Fé desde o ano de 2014, né? Quando a gente fundou a Missão Guerreiros na Fé. E estou na missão até hoje, né? 2015 que eu entrei? Foi? Acho que foi 14. 14. Eu sei que você e Aldo começaram, né, a missão sozinhos os dois, né, mas quando eu entrei foi em 2014 que eu lembro. Sou casado com Cristina, minha esposa, está ali atrás, desde 2022, né? Estamos aí juntos. Não temos filhos, mas tem juízo para criar. Tem juízo. Mas eu considero que todos da Missão Guerreiros na Fé sejam meus filhos mesmo. Porque quando a gente está na missão, a gente precisa cuidar uns dos outros, né? E a gente ganha filhos espirituais, né? Independente da idade, né, José? Independente da idade, né? Eu tenho vários filhos espirituais. Então vamos lá, Salmo 45. O tema do encontro de hoje: Deus me dê força diante das batalhas, né? Então, olha só, Deus me dê força. É um clamor que nós fazemos a Deus para Ele nos dar força, né? E conforme a gente já ia rezando o rosário, o texto, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, justamente pedindo essa força divina, né? Nossa Senhora do Desterro. Então, junto com Nossa Senhora, a gente vai pedindo essa força a Deus para vencer as batalhas. E nós sabemos que as batalhas não são pequenas, mas são grandes, né? Cada um de vocês tem suas batalhas. Cada um enfrenta seus medos, suas provações, suas dificuldades, né? Seja problemas familiares, de trabalho, né? Financeiros, enfim, né? Diversos fatores que movem a nossa vida e que a gente precisa batalhar. E a gente precisa estar presente diante de Deus para vencer essas batalhas. Sem Deus, nada podemos vencer. Fala para o seu irmão aí: sem Deus, nada podemos vencer. Sem Deus, nós não podemos fazer. Sem Deus. Pois é, sem Deus não podemos nada. Não podemos vencer. E assim, meus amados irmãos, mesmo estando na igreja, na presença de Deus, as batalhas vêm. Nós não estamos livres das batalhas, né? Estando na igreja, nós não estamos livres das batalhas. Porém, estando na casa de Deus, estando com Deus, nós temos uma força espiritual divina que nos ajuda em todas essas batalhas. Então, nós não iremos vencer sozinhos as batalhas, mas Deus está conosco. Deus está para nos proteger de todos os males, né? Não significa que iremos parar as tribulações, as tempestades, as dificuldades, mas significa que com Ele nós iremos vencer. Amém? Então, pegando aí a batalha, ou pega na Bíblia para ler a batalha. Pega a Bíblia para a gente ver o que Deus vai falar aqui para nós, né? O salmista vai falar: ao mestre de canto dos filhos de Caré, cântico para a voz de soprano. Vai dizer assim: Deus é meu refúgio, Deus é nosso refúgio e nossa força. Prostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso a terra pode tremer, nada temeremos. As próprias montanhas podem se afundar nos mares. Ainda que as águas tumultuarem
e com a sua fúria venham abalar os montes. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no seu centro, ela é inabalável. Desde o amanhecer, já Deus lhe vem em socorro. Agitaram-se as nações, vacilaram os reinos. Apenas ressoou sua voz, tremeu a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é nosso Deus, é o Deus de Jacó. Vinde admirar as obras do Senhor, os prodígios que ele fez sobre a terra. Reprimiu as guerras em toda a extensão da terra. Partiu os arcos, quebrou as lanças, queimou os escudos. Parai, disse ele, e reconhecei que sou Deus, que domino sobre as nações e sobre toda a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Vamos repetir, todo mundo junto, essa última frase aqui, o versículo 12. Está conosco o Senhor dos Exércitos. Nosso protetor é o Deus de Jacó. Amém. Olha só como o Salmo já vem nos dá a esperança e a certeza que Deus está conosco, né? Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Quando nós nos colocamos diante dele, ele se torna ainda mais presente. Mesmo quando nós estamos afastados das coisas de Deus, estamos afastados de Deus, Deus está conosco. Ele não nos deixa de lado. Mas quando nós estamos na presença dele, ele se torna ainda mais presente. Quando estamos na presença dele, a gente consegue enxergar ainda mais as ações dele. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não estamos em busca de Deus, na presença dele, Deus ele continua fazendo suas obras, mas a gente não percebe os mínimos detalhes do que Deus está fazendo. Porque muitas vezes o que Deus está fazendo, para a gente compreender aquilo que ele está fazendo, é preciso a gente ter uma sensibilidade espiritual. Quando a gente se coloca na presença de Deus, a gente coloca na oração, e aí a gente vai percebendo que Deus está trabalhando na nossa vida. Quando eu estava afastado das coisas de Deus, né, quando eu não caminhava nas coisas de Deus antes de 2014, né, eu não sabia que Deus estava trabalhando na minha vida. Mas Deus ele já estava agindo na minha vida. Desde muito antes de eu caminhar na igreja, desde muito antes de eu ter intimidade com Ele. Só que eu não sabia. E quando eu não sabia que Deus estava comigo, eu caminhava de qualquer forma. A minha vida era de qualquer forma. Eu não buscava crescer na vida, não buscava crescer de fato nas coisas espirituais, né? Não ligava muito para minha família, para trabalho, não ligava para nada, né? Eu ficava muito no computador, né? Era uma pessoa muito viciada no computador. Então lá em casa, né, minha mãe tinha um mercadinho e lá no mercadinho ela colocou lá do lado, né, o computador para mim ficar lá no mercado junto com ela, ajudando ela, mas eu ficava só jogando no computador, né? Estava GTA, Need for Speed, joguei massa. Fazer design, né? Aí fazia algumas coisas que eu aprendia no computador, fazer cartaz, né? Imagem. Mas enfim, a minha vida era só estar ali no computador fazendo besteira, né? Não buscava um crescimento, um estudo. Mas de repente, né, no ano de 2013, fui participar de um retiro espiritual e ali eu senti o amor de Deus naquele retiro. E aí eu vi o quão grande era o amor de Deus por mim, né? Então eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a rezar o texto todos os dias, né? Pedindo força a Nossa Senhora. E foi Nossa Senhora que se revelou a mim, mostrando o amor de Deus na minha vida, né? Então por isso que eu até me consagrei a Nossa Senhora, porque foi ela que me tirou daquele momento em que eu estava, digamos que na depressão.
né, só no vício do computador, ali sem ligar para nada, né, sem querer nada na vida. Então eu posso dizer que eu estava de um momento ali de depressão, né, na minha vida, de desânimo, não sabia o que fazer, né, não sabia o que trabalhar, o que arrumar de emprego, porque o jovem quando sai dos estudos não sabe ainda o que ele quer para a vida dele, né? Então a minha vida era daquele jeito, sem saber o que eu ia fazer, né? Mas Deus foi trabalhando na minha vida. Então a partir do ano de 2013 tive esse encontro pessoal com Nossa Senhora e com Deus, e aí eu comecei a caminhar na igreja, e aí em 2014 conheci a Missão dos Guerreiros na Fé, comecei a caminhar na Missão dos Guerreiros na Fé, né? E aí começamos a evangelizar, bater nas portas, né? Ver as famílias que queriam receber oração, e a gente ia começar a caminhar. E assim Deus foi trabalhando na minha vida, né? E assim eu fui entendendo que Deus é o meu refúgio. Eu entendi que sem Deus eu não era mais ninguém. Mas quando eu comecei a caminhar, quando eu comecei a estar na presença dele, aí eu vi que Deus de fato é o meu refúgio, é a minha força, é a minha esperança, e que sem Deus eu já não sou mais nada, que sem Deus eu não consigo mais caminhar. Mas depois que eu tive meu encontro pessoal com Deus, já se fazem mais de 10 anos, né? 15 anos, 2014 para cá, dá quantos anos? 11 anos. 11 anos. 11 anos que eu já não sei mais o que é viver sem Deus. Fazer 2 anos. Mesmo que às vezes eu me afaste, mesmo que às vezes eu caia, né, que eu não sou santo, não sou perfeito, né, às vezes eu caio no pecado, mas sempre busco estar na presença de Deus, né? Mesmo que eu às vezes vacile diante de Deus, cometendo pecados diante dele, magoando a Deus, ferindo a Deus, eu não o abandono. E é a recomendação que eu dou para todos vocês, meus amados irmãos, mesmo que você caia, mesmo que você se ache indigno de estar na presença de Deus, não desista, mas volta para Deus. Não importa o pecado que você cometeu, não importa a falha que você tem cometido, não desista de estar na presença de Deus. Mesmo que a vergonha você esteja sentindo diante de Deus, mesmo com vergonha, não desista de Deus, mas volte para Deus. Peça perdão a Deus, busque a confissão, busque a Santa Missa, busque a oração, busque um grupo de oração, busque os irmãos para lhe ajudar, mas não fique sozinho nem isolado. Não busque ficar sozinho, isolado, mas busque a presença de Deus através da igreja. Deus nos deu a igreja justamente para que a gente possa caminhar unidos, para que a gente possa ter um lugar onde a gente possa refugiar-se, um lugar onde a gente possa encontrar a esperança que o mundo diz que nós já não temos. Porque quando a gente olha para o mundo, a gente só vê tragédias, a gente só vê desesperos, mas na igreja a gente encontra a esperança. Na presença de Deus a gente encontra a esperança. E mesmo que venham as tribulações, mesmo que venham as dificuldades, Deus está conosco. Olha os milagres que Deus derrama na nossa vida. Quando a gente começou o momento do louvor, e aí eu falei da canção das montanhas, né? Meu irmão, se você tiver fé, as montanhas podem se mover. Mas parece que na nossa cabeça assim fica aquela incredulidade. Bom, eu nunca vi a montanha se mover, né? Pela minha fé. Eu nunca vi a montanha se mover pela fé do padre, do bispo. Eu acho que essa palavra está errada, né? As montanhas vão se mover, será? Né? E aí a gente fica se colocando como uma fé pequena, dizendo que não é capaz das montanhas se mover, mas quando nós estamos na presença de Deus, elas podem sim se mover. A gente pode não ver essa montanha aqui próxima, física se mover, né? Mas pode até se mover. Pode até se mover. Mas Deus, ele pode mover muitas coisas na nossa vida. Muitas dificuldades na nossa vida podem ser movidas. Deus pode mover. O primeiro milagre que Deus fez, a gente pode voltar lá no livro do Gênesis, que Deus é o Criador.
Deus criou todas as coisas pela palavra dele. Deus criou a cada um de nós. Deus criou a humanidade, criou os bichos, criou as plantas. Esse é um dos maiores milagres que Deus pode ter realizado. Ter feito o mundo, ter feito a sua criação, ter feito o homem e a mulher. Isso é um milagre de Deus. Estarmos aqui presentes, vivos, é um milagre de Deus, porque Ele quis que nós nascêssemos. Foi desejo de Deus que nós viemos a esse mundo. Foi desejo de Deus que nós estejamos presentes até nesse retiro de hoje. Tudo é da permissão de Deus. Deus criou todas as coisas. Outros milagres que nós podemos ver: Deus moveu as águas lá no momento em que Moisés estava fugindo do Egito com o povo, e Moisés achou que as águas não se abririam. Moisés achou que agora ali era o fim. Não existia mais uma saída, porque o exército estava vindo sobre eles, né? O exército inimigo do Egito. E quando eles chegaram, se depararam com o mar e falaram: e agora? Para onde é que a gente vai? Porque para frente não podemos mais ir. Mas Deus revelou-se a Moisés: levanta o cajado que eu vou abrir o mar. E Moisés, com fé, ele levou o cajado e as águas se abriram. Olha que milagre que Deus já estava realizando ali. Não foram montanhas que se moveram, mas foi as águas do mar. As águas do mar que se abriram para o povo passar. Mas diante disso, não só ali, mas teve muitos outros momentos em que Deus realizou milagres na vida do povo, como as muralhas de Jericó, né? Que Deus pediu: olha, arrodeia toda a cidade, eu sou o Senhor Deus do exército, eu vou dar esse lugar para vocês, essa é a terra prometida. Então, com fé, aquele povo também em oração arrodearam toda aquela cidade que era a promessa de Deus, e no 7º dia Deus derrubou as muralhas e o povo tomou posse daquelas terras. Não só naquele momento, mas Deus fez muitos milagres em muitos outros momentos. No momento em que Jesus veio a esse mundo, veio também derramar muitos milagres na terra. Veio salvar muitas pessoas que estavam aleijadas, enfermas, pessoas que estavam sem esperanças, pessoas que eram excluídas, como aquela mulher até mesmo que era a prostituta, que foi ao encontro de Jesus. Jesus teve misericórdia dela. Mesmo ela achando que Deus estava distante dela, Deus não estava longe dela, mas Deus derramou ali a misericórdia dentro daquela mulher. Aquela mulher que foi naquele poço de Jericó para pegar água, e Jesus pede água: dá-me a mim de beber. E de repente, quem estava com sede era a mulher e não Jesus. E Jesus derramou um milagre na vida daquela mulher. Aquela mulher também foi transformada. A mulher que não tinha mais esperança voltou a ter esperança. Foi um milagre na vida dela. Deus tocou no coração dela, Jesus tocou no coração dela. Aquela outra mulher vai dizer no milagre que ela estava há 12 anos, né, com sangramentos, Fluxo de sangue. um fluxo de sangue muito grande. E quando ela pensou consigo, com fé, ela falou: se eu tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada. E ela foi com fé, tocou no manto de Jesus e de fato foi curada. E muitos outros milagres Jesus vai realizando. Jesus fundou a sua igreja, é um milagre a igreja. É tanto um milagre que, diante de tantos anos, impérios caíram. O Império Romano caiu, muitos impérios caíram, mas a igreja continua de pé, porque é obra de Deus, porque é um milagre de Deus. E quando Deus faz, Ele faz bem feito. E a sua igreja, por tantos anos, está há 2000 anos, está de pé. Passa tribulações, passam dificuldades, polêmicas que acontecem na igreja, mas a igreja continua de pé, porque quem mantém de pé é Deus. A mesma coisa é a nossa vida, meus amados irmãos. Se é Deus
que está presente na nossa vida, nós nos manteremos de pé. Se aqueles impérios que já ruíram, impérios turcos, impérios romanos, impérios britânicos, se eles tivessem Deus em primeiro lugar, estariam de pé até hoje. Mas como abandonaram a Deus, os impérios ruíram. Mas como a igreja é o império de Deus, a igreja está presente até os dias de hoje. E assim Deus vai revelando muitos milagres diante da história, com muitos santos. Santo Agostinho, Santa Dulce, que é uma santa aqui mais próxima dos nossos tempos, e até mesmo esses dias que foi canonizado São Carlo de Acutis, né? Carlo Acutis, santo dos nossos tempos, um jovem que então, quando teve um encontro pessoal com Deus, ele decidiu dedicar a sua vida para Deus através da internet. Então, um santo dos tempos atuais, né? E eu posso até me dizer de mim, que no momento em que eu também tive o meu encontro com Deus, como eu também mexia muito no computador, eu usava as redes sociais também para evangelizar. De um tempo para cá eu parei de usar o Facebook, mas se vocês forem olhar o meu Facebook, as minhas postagens, né, de muitos anos atrás, está lá um monte de postagens sobre a igreja. Né? Parei de postar as besteiras do mundo e comecei a postar somente as coisas de Deus. Né? Comecei a evangelizar pelas redes sociais. Então eu tenho como um grande intercessor esse santo, Santo Carlos Acutis, que foi um jovem simples que dedicou a sua vida para evangelizar na internet. Diz aí a história dele que ele utilizava as redes sociais, né, Facebook, e também criou um blog para falar sobre Jesus na Eucaristia, falar sobre o amor dele pela Eucaristia, para espalhar para todo mundo que a gente precisa da Eucaristia, que Jesus é a Eucaristia presente, né? Jesus está presente na Eucaristia, Ele está vivo na Eucaristia. E assim também nós precisamos entender a vida desse santo, né? Que a gente precisa evangelizar como ele evangelizou. Ele não era um pregador que ia nos encontros, nos lugares para pregar, mas ele foi santo, porque através das redes sociais ele evangelizou. Mas além disso, ele também foi um santo, um rapaz, um jovem que ajudava muito as pessoas, tinha muita caridade, né? Então quando ele via pessoas necessitadas, ele ia ao encontro daquela pessoa, ajudava financeiramente, ajudava no alimento, naquilo que aquela pessoa precisava, e convidava aquela pessoa para a igreja, né? Evangelizava aquela pessoa daquela forma. Então é um grande santo que nós temos para os tempos de hoje, para dizer que Deus continua derramando milagres nos tempos de hoje. Não foi só lá no passado, no tempo de Jesus, não foi só lá no Antigo Testamento em que ele derramou milagres, mas Deus está derramando milagres nos tempos de hoje. E Deus quer derramar milagres nos tempos de hoje na sua vida. Por isso que nós precisamos declarar nesse tempo de hoje, como vai dizer o Salmo: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, Ele é o nosso amparo. E que sem Ele nada nós podemos. Sem Ele nada nós podemos. Fala para essa pessoa que está do seu lado: sem Deus você não pode nada. Sem Deus você não pode nada, meu irmão. Quando nós estamos sem Deus, a depressão vem sobre a nossa vida, a tristeza vem sobre a nossa vida. A gente acha que as coisas, as dificuldades, a gente não vai vencer. A gente acha que as dificuldades são maiores, e aí a gente se entrega, a gente desiste. Mas com Deus nós venceremos todas as batalhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.